Fala, turma do oitavo ano, tudo beleza com vocês? Está iniciando aqui, galera, mais uma videoaula da gente de geografia, ok? Encontro de geografia. Hoje vamos para a correção da atividade, da última aula da gente, que o professor passou para casa. Lembrando que era um exercício no caderno, certo? Era exercício no caderno, não era página de livro nem nada do tipo assim. Então, as primeiras perguntas eram: o que defende a ideologia do socialismo? Lembrando, galera, que vocês podem pausar esse vídeo e fazer as correções, ok? Tem muita gente ainda se confundindo no que é o socialismo e o comunismo, certo? Tudo direitinho. A relação de burgueses e proletariados também. Aí vocês façam a correção, galera. É importante vocês fazerem essa correção porque o professor não está em sala, com vocês e fazendo correção no caderno. Então, vocês mesmos têm que fazer essa correção com a resposta que eu estarei colocando aqui, ou seja, que vocês já estão observando aí. Então, a primeira pergunta, ou seja, o que defende a ideologia do socialismo, em oposição ao capitalismo, o socialismo tem como principais características a abolição da propriedade privada, que se torna propriedade do Estado, e a socialização dos meios de instrumentos de produção, ok? Descreva como é a relação de burgueses e proletariados dentro do socialismo e dentro do capitalismo. Dentro do socialismo não existe, burgueses e proletariados, pois temos uma sociedade igualitária. Já no capitalismo, a relação existente entre os dois é de que os burgueses são os donos dos meios de produção e os proletariados são a classe trabalhadora, ok? Faça a diferença, a distinção entre o socialismo e o comunismo. O socialismo, temos a presença, do Estado fazendo a distribuição da riqueza para todos. Já o comunismo, ou seja, é o próprio povo que assume o poder, certo? E divide toda a riqueza para todos, ou seja, logo não existe Estado, ok? Muita gente se complicou nessa daqui. Por exemplo, o socialismo tem o Estado presente, dividindo toda a distribuição da riqueza, ou seja, as propriedades, as empresas, tudo é de bem do Estado. Já no comunismo, quem é dono mesmo de tudo é o povo, certo? Então, o povo mesmo distribui. E a quarta pergunta é uma resposta pessoal que você iria colocar a sua opinião ali, certo? A respeito de um desses sistemas no nosso país e sua opinião. Aí é a opinião pessoal, ok? A gente vai observar hoje, que é a evolução do socialismo, ou seja, a gente vai passar por essas três fases do socialismo, que é o socialismo utópico, certo? Tenta, sem sucesso, implantar experiências socialistas de produção. A gente vai para o socialismo científico, que propõe a ação efetiva dos trabalhadores contra a burguesia, que é, ou seja, realmente despertar nos trabalhadores nessa luta de classe para que os trabalhadores possam ir contra a burguesia, e o socialismo real. As ideias socialistas elas foram colocadas em práticas em alguns momentos históricos desde a sua criação. Aí a gente tem o socialismo real, ok? O socialismo utópico, ou seja, é o sonho da luta por uma sociedade mais justa, onde não houvesse a exploração do homem pelo homem. Sempre estiveram presentes ao longo da história da humanidade. Então aí a gente tem um pouco da história, ou seja, foi assim quando 70 anos antes de Cristo, um ex-gladiador chamado Espartacus liderou um exército de mais de 90 mil escravos contra Roma. Ou quando os estadunidenses lutaram pela sua independência, bem como quando os revolucionários franceses tomaram a Bastilha, e principalmente quando o povo de Paris, em 1871, tomou o poder e implantou na Cidade da Luz um governo popular denominado de Comuna de Paris. Então, aqui vem falando do socialismo utópico, que é o sonho, ou seja, do homem não explorar o homem, de não existir mais aquela ideia de explorador e explorado, certo? É realmente de o explorado, ou seja, derrubar o explorador, ok? Então, a gente tem aí, ou seja, a idealização do socialismo utópico, ou seja, essa idealização denominamos de socialistas utópicos, viram suas experiências se desintegrarem, pois não conseguiam elaborar um projeto objetivo e aplicável à realidade, principalmente pela não participação dos trabalhadores na organização e execução de suas ideias. Sociedades igualitárias, como traz a imagem para vocês, ou seja, aí a gente está tendo um exemplo do que seria uma sociedade igualitária e uma sociedade mais justa, ok? O socialismo científico, como eu havia falado no início, a teoria marxista afirma que a história da humanidade se faz com os conflitos de interesses na sociedade, ou seja, da luta entre explorados e exploradores. Ainda defende que o desenvolvimento capitalista origina uma contraditória cadeia de relações como o avanço da tecnologia,
né, que permite um domínio cada vez maior sobre a natureza, ao invés de gerar o bem-estar de toda a sociedade, né? Acarreta apenas o quê? O enriquecimento de uma pequena parcela, que são os donos de produção, enquanto que a classe operária se vê cada vez mais o quê? Empobrecida e afastada dos bens materiais de que necessita para sobreviver. Então, essa realidade, segundo o marxismo, determina a existência de duas classes sociais com interesses completamente opostos. De um lado, a burguesia, dona e proprietária dos meios de produção, né? E do outro, o proletariado, que assume apenas sua força de trabalho. Então, o socialismo, né, o científico, vem com essa intenção, né? Ou seja, da revolução mesmo proletariada contra a classe burguesa, ok? Por meio de instrumentos opressivos como a legislação e a polícia e ideológicos, tais como a educação, a mídia, a burguesia explora a maioria da classe operária, obrigando a vender sua força de trabalho em troca de um salário que é suficiente apenas para reproduzir a força de trabalho diária. A remuneração do proletário é muito inferior ao valor produzido diariamente por ele, cuja maior parte é apropriada pelos patrões. Marx chamou esse lucro retido pelo proprietário de mais-valia, a essência da acumulação do capital. Faltou o restante ali. O mais-valia é justamente isso, galera, é o trabalho não pago, certo? É o trabalhador, por exemplo, o trabalhador que trabalha, por exemplo, numa loja, no comércio de Petrolina, né, e por vendas, enfim. Então, ele vende bastante, né, mas o salário dele não é referente ao que ele trabalha diariamente e o que ele trabalhou diante de um mês. Ou seja, é uma parcela mínima que o patrão faz o pagamento para ele. Ou seja, isso é a mais-valia, é o trabalho não pago, que é o que garante, né, a acumulação de capital para quem é dono do meio de produção, ok? Então, enfim, do socialismo, aí aqui a gente tem, né, ou seja, toda a evolução do socialismo científico, a gente viu o utópico logo à frente, e o socialismo ele vem trazendo essa ideia, galera, ou seja, que né, fazer os trabalhadores se organizarem, né, em sindicatos e tudo mais, para conseguir destruir o Estado burguês, certo? O socialismo real já é como foi que foi acontecendo, né? Essas revoltas, como foi que foram implantado, por exemplo, essas revoluções socialistas, né? Então a gente viu muito bem que a gente estudou no início do ano, né? Como foi que foi, por exemplo, um exemplo de socialismo real, né? Que foi quando, porque galera, a Revolução Russa, né? De 1917, né? Assim, ou seja, na Revolução Russa de 1917, o que foi que aconteceu, galera? A classe camponesa, né, a classe operária, foi lá e destruiu o quê? Destruiu o Estado burguês, que naquela época era representado pelo quem? Pelas monarquias cesaristas. Lembra, galera, que a gente trabalhou isso nos nossos primeiros encontros. Enfim, que teve o Domingo Sangrento, que foi, né, um grande assassinato, né, ou seja, de trabalhadores e tudo mais. Então, o socialismo real ele trata basicamente disso, né, ou seja, de como foi as ideias implementadas, né, no real, certo? Ou seja, nada mais na teoria, mas e sim na prática, como foi a revolução proletariada, né, dentro da Rússia, né, que ocasionou, por exemplo, na revolução russa, né, de 1917, né, onde a gente teve uma grande concentração de manifestantes em frente, né, ao parlamento, né, em frente na época, né, que era as monarquias cesaristas, ok? Então, tem aí, por exemplo, outros exemplos de revoluções, né? Por exemplo, como a Revolução Cubana, né? Como, por exemplo, a Comuna de Paris, até o próprio Espartacus, né? Que os Espartacus, eles eram o quê? Eles eram escravos que se rebelaram contra, né? Contra o imperador da época, né? Que era o imperador romano, ok? Então, o socialismo real trata das ideias reais que foram impostas por meio de revolução ou não, tá bom, galera? Então, vai se encerrando essa nossa videoaula de hoje, tá bom? Vocês podem observar aí o exercício, 3 perguntinhas básicas, né, para que vocês possam assemelhar cada vez mais o conteúdo e uma pequena pesquisa sobre quais países vivem o sistema socialista ou comunista, tá bom, gente? Galera, prestem atenção, muita gente ainda se confundiu ainda na última aula, não quero ver mais isso, tá bom? Façam o exercício, façam a pesquisa dos países que vivem esse regime, tá bom, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Tchau, gente.